Leitura do livro de Êxodo, capítulos 29 ao 32, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Êxodo capítulo 29. E isto é o que lhes farás para santificá-los, para que ministrem no ofício sacerdotal. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeitos, e pão ázimo, e bolos ázimos, amassados com óleo, e coscorões ázimos, untados com óleo. Com farinha de trigo os farás. E os colocarás em um cesto, e os trarás no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. E tu trarás Arão e seus filhos à porta do tabernáculo na congregação, e tu os lavarás com água. E tomarás as vestes, e porás em Arão a túnica, e o manto do éfode, e o éfode, e o peitoral, e o cingirás com os cintos trançados do éfode. E colocarás a mitra sobre sua cabeça, e colocarás a coroa da santidade sobre a mitra. Então tomarás o óleo da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, e o ungirás. E trarás os seus filhos, e colocarás as túnicas sobre eles. E os cingirás com cintos a Arão e aos seus filhos, e colocarás as tiaras neles. E o ofício sacerdotal será deles por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e os seus filhos. E trarás um novilho diante do tabernáculo da congregação. E Arão e os seus filhos colocarão suas mãos sobre a cabeça do novilho. E imolarás o novilho diante do Senhor, junto à porta do tabernáculo da congregação. E tomarás do sangue do novilho, e o colocarás sobre os chifres do altar com o teu dedo, e derramarás todo o sangue ao lado da base do altar. E tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho que está sobre o fígado, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, e os queimarás sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele, e o seu esterco, queimarás no fogo fora do acampamento. É oferta pelo pecado. Também tomarás um carneiro, e Arão e os seus filhos colocarão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e os aspergirás em redor sobre o altar. E cortarás o carneiro em partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as colocarás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. E queimarás o carneiro por completo sobre o altar. É uma oferta queimada para o Senhor. É um cheiro suave, uma oferta feita pelo fogo ao Senhor. E tomarás o outro carneiro, e Arão e os seus filhos colocarão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. Então imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o colocarás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita dos seus filhos, e sobre o polegar de sua mão direita, e sobre o dedão do pé direito, e aspergirás o sangue em redor sobre o altar. E tomarás do sangue que está sobre o altar, e do óleo da unção, e os aspergirás sobre Arão, e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele. E ele será santificado, e as suas vestes e os seus filhos, e as vestes dos seus filhos com ele. Também tomarás do carneiro a gordura e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho que está sobre o fígado, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, e o ombro direito, pois é um carneiro de consagração. E um pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto do pão ázimo que está diante do Senhor, e colocarás tudo nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimentos oferecerás diante do Senhor. E o receberás das suas mãos, e o queimarás sobre o altar como oferta queimada, para cheiro suave diante do Senhor. É uma oferta queimada ao Senhor. E tomarás o peito do carneiro da consagração de Arão, e o oferecerás com movimento diante do Senhor,
e será a tua porção. E santificarás o peito da oferta de movimento e o ombro da oferta alçada, que é movida e que é alçada do carneiro da consagração, daquilo que é para Arão e daquilo que é para os seus filhos. E será de Arão e de seus filhos por estatuto para sempre dos filhos de Israel, pois é uma oferta alçada. E será uma oferta alçada dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, sua oferta alçada para o Senhor. E as vestes santas de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e para serem santificados nelas. E por 7 dias as colocará no filho que for sacerdote em seu lugar, quando ele entrar no tabernáculo da congregação para ministrar no lugar santo. E tu tomarás o carneiro da consagração e cozinharás sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne do carneiro e o pão que está no cesto, junto à porta do tabernáculo da congregação. E eles comerão estas coisas com as quais foi feita a expiação para consagrá-los e santificá-los. Mas um estrangeiro não comerá disso, porque são santas. E se sobrar alguma coisa da carne das consagrações, ou do pão até de manhã, queimarás com fogo o que restar. Não se comerá, pois é santo. E assim farás a Arão e a seus filhos, conforme todas as coisas que eu te ordenei, durante 7 dias os consagrarás. E oferecerás todos os dias um novilho por sacrifício pelos pecados por expiação. E purificarás o altar quando tiveres feito expiação por ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar e o santificarás. E o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Agora, isto é o que oferecerás no altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. 1 cordeiro oferecerás de manhã, e outro cordeiro oferecerás à tarde. E com um cordeiro, a 10ª parte de farinha misturada com a 4ª parte de 1 hin de óleo batido. E para a oferta de bebida, a 4ª parte de 1 hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás conforme a oferta de carne da manhã, e segundo a sua oferta de bebida, para cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Isto será uma oferta queimada contínua por vossas gerações à porta do tabernáculo da congregação, diante do Senhor, onde vos encontrarei, para ali falar contigo. E ali encontrarei os filhos de Israel, e o tabernáculo será santificado pela minha glória. E santificarei o tabernáculo da congregação e o altar, também santificarei a Arão e aos seus filhos, para que ministrem a mim no ofício sacerdotal. E habitarei entre os filhos de Israel e serei o seu Deus. E eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para que eu habite entre eles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Êxodo capítulo 30. E farás um altar para sobre ele queimar incenso, de madeira de acácia o farás. 1 côvado será o seu comprimento e 1 côvado a sua largura. Será quadrado, e 2 côvados será a sua altura. Os seus chifres formarão parte dele. E os revestirás com ouro puro, o seu topo e os seus lados ao redor, e os seus chifres. E farás para ele uma coroa de ouro ao redor. E 2 argolas de ouro lhes farás debaixo de sua coroa, nas suas 2 pontas, nos 2 lados dele o farás. E eles serão por lugares para as varas para carregá-lo. E farás as varas de madeira de acácia e as revestirás com ouro. E o colocarás diante do véu que está junto à arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me encontrarei contigo.
E Arão queimará sobre ele o incenso aromático todas as manhãs. Quando puser em ordem as lâmpadas, queimará um incenso sobre ele. E quando Arão acender as lâmpadas à tarde, queimará um incenso sobre ele, um incenso perpétuo diante do Senhor por todas as vossas gerações. Não oferecereis incenso estranho sobre ele, nem oferta queimada, nem oferta de carne, nem derramareis ofertas de bebida sobre ele. E uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres dele, com o sangue do sacrifício de expiação de pecado. Uma vez por ano, ele fará expiação sobre ele por todas as vossas gerações. É o Santíssimo ao Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Quando tomares a soma dos filhos de Israel, segundo os seus números, então eles darão cada homem um resgate por sua alma ao Senhor, quando os contares, para que não haja praga entre eles quando os contares. Isto eles darão, cada um que passar entre os que forem contados, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Um ciclo é 20 geras. Metade de um ciclo será a oferta ao Senhor. Todo que passar entre os que são contados, de 20 anos para cima, dará uma oferta ao Senhor. O rico não dará mais e o pobre não dará menos do que metade de um ciclo quando derem uma oferta ao Senhor para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel e o destinarás ao serviço do tabernáculo da congregação, para que seja um memorial para os filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E falou o Senhor a Moisés: Também farás uma pia de bronze, e sua base também de bronze, para lavar, e a colocarás entre o tabernáculo da congregação e o altar, e nela colocarás água. Porque Arão e os seus filhos lavarão nela as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem para o tabernáculo da congregação, lavar-se-ão com água para que não morra. Ou quando se aproximarem do altar para ministrar, para queimar a oferta feita no fogo ao Senhor. Assim lavarão as suas mãos e os seus pés para que não morram. E isto lhes será por estatuto eterno, para que ele, para a sua descendência nas suas gerações. Além disso, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Tu também tomarás das principais especiarias, de mirra pura, 500 ciclos, e de canela aromática, a metade, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de óleo de oliva, 1 hin. E disto fará um óleo de unguento sagrado, um unguento composto segundo a arte do perfumista, será o óleo sagrado de unção. E ungirás o tabernáculo da congregação com ele, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro e seus utensílios, e o altar de incenso, e o altar da oferta queimada com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. E os santificarás para que sejam santíssimos, tudo que os tocar será santo. E ungirás Arão e os seus filhos, e os consagrarás para que ministrem a mim no ofício sacerdotal. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este será um santo óleo de unção para mim por vossas gerações. Não será derramado sobre a carne do homem, nem fareis outro semelhante a ele, segundo a sua composição. Ele é santo e será santo para vós. Todo aquele que compuser algo como ele, ou todo aquele que colocar algo dele sobre um estranho, será cortado de seu povo. E o Senhor disse a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque, iônica e gálbamo, estas especiarias aromáticas com incenso puro, cada uma delas será de igual peso. E farás um perfume, uma confecção segundo a arte do perfumista,
temperado, puro e santo. E moerás parte dele muito fino, e o colocarás diante do testemunho no tabernáculo da congregação, onde me encontrarei contigo. Será para vós santíssimo. E quanto ao perfume que farás, não o fareis para vós mesmos de acordo com a sua composição. Ele será para vós santo ao Senhor. Todo aquele que fizer semelhante a ele para cheirar, será cortado do seu povo. Êxodo capítulo 31. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que chamei pelo nome de Bezalel, o filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com o Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de conhecimento, e de toda forma de mão de obra, para elaborar obras habilidosas, para trabalhar em ouro, e em prata, e em bronze, e em lavrar pedras, para engastá-las, e em esculpir madeira, para trabalhar em todo tipo de mão de obra. E eis que tenho designado com ele a Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. E no coração de todos os que são sábios de coração, coloquei sabedoria para que possam fazer tudo o que te ordenei: o tabernáculo da congregação, e a arca do testemunho, e o propiciatório que está sobre ela, e todos os móveis do tabernáculo, e a mesa e os seus utensílios, e o candelabro puro com todos os seus utensílios, e o altar de incenso, e o altar da oferta queimada com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do serviço, e as vestes santas para Arão o sacerdote, e as vestes para os seus filhos, para ministrar no ofício sacerdotal, e o óleo da unção, e o incenso aromático para o lugar santo. De acordo com tudo que te ordenei, eles farão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala também aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis os meus shabates, porque é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibas que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o shabat, porque é santo para vós. Todo aquele que o profanar, certamente morrerá, pois todo aquele que fizer qualquer trabalho nele, esta alma será cortada do seu povo. Durante 6 dias poder-se-á trabalhar, mas o 7º é o shabat do descanso, santo ao Senhor. Todo aquele que fizer qualquer trabalho no dia do shabat, certamente morrerá. Portanto, os filhos de Israel guardarão o shabat para observar o shabat pelas suas gerações, por um pacto perpétuo. Este é um sinal entre mim e os filhos de Israel para sempre, pois em 6 dias o Senhor fez céu e terra, e no 7º dia ele descansou e foi revigorado. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Êxodo, capítulo 32. E quando o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, o povo se reuniu com Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas esposas e vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os a mim. E todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele o recebeu de suas mãos e o formou com um buril, depois de o ter formado em bezerro de fundição. E eles disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E quando Arão os viu, construiu um altar diante dele. E Arão fez uma proclamação e disse:
amanhã é a festa ao Senhor. E eles se levantaram cedo no dia seguinte e ofereceram ofertas queimadas e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e se levantou para festejar. E disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo, que tiraste da terra do Egito, se corrompeu. Depressa se desviaram do caminho que eu lhes ordenei. Fizeram para si um bezerro de fundição e o adoraram. E lhes fizeram sacrifícios e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E o Senhor disse a Moisés: Tenho visto esse povo, e eis que é um povo obstinado. Por isso, agora deixa-me só, para que minha ira se acenda contra eles, e para que eu os consuma, e farei de ti uma grande nação. E suplicou Moisés ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, por que tua ira se acende contra teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e com mão forte? Por que falariam os egípcios e diriam: Para mal os tirou, para matá-los no monte e para destruí-los na face da terra? Desvia-te da tua ardente ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, Isaque e Israel, teus servos, os quais juraste por ti mesmo e lhes disseste: Multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e toda esta terra de que falei darei a vossa semente, e eles a herdarão para sempre. E o Senhor desistiu do mal que tinha pensado fazer ao seu povo. E Moisés se virou e desceu do monte, e as 2 tábuas do testemunho estavam em sua mão. As tábuas estavam escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. E as tábuas eram a obra de Deus, e a escrita era a escrita de Deus, gravada nas tábuas. E quando Josué ouviu o som do povo que jubilava, disse a Moisés: Há alarido de guerra no acampamento. E ele disse: Não é a voz dos que gritam por domínio, nem é a voz dos que entoam derrota, mas ouço um alarido dos que cantam. E aconteceu que assim que ele se aproximou do acampamento, que viu o bezerro e a dança, a ira de Moisés se acendeu, e ele lançou as tábuas da sua mão e as quebrou ao pé do monte. E ele tomou o bezerro que eles tinham feito e queimou-o no fogo, e o moeu até se tornar em pó, e o espalhou sobre a água, e fez os filhos de Israel beberem dela. E disse Moisés a Arão: O que este povo fez a ti para que trouxesses tão grande pecado sobre eles? E disse Arão: Que a ira de meu senhor não se acenda. Conheces o povo, que ele é inclinado para o mal. Porque me disseram: Faze-nos deuses que irão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E eu lhes disse: Todo aquele que tiver algum ouro, que o arranque. Assim eles me deram. Então eu o lancei no fogo, e dele saiu este bezerro. E quando Moisés viu que o povo estava nu, porque Arão os havia despido para vergonha entre os seus inimigos, então Moisés se colocou na porta do acampamento e disse: Quem está do lado do Senhor? Que ele venha a mim. E todos os filhos de Levi se achegaram a ele. E ele lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Põe a cada homem sua espada sobre o seu lado, e entra e sai de porta em todo o acampamento, e mate cada homem o seu irmão, e cada homem o seu amigo, e cada homem o seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia em torno de 3.000 homens. Porque Moisés havia dito: Consagrai-vos hoje ao Senhor, cada homem contra o seu filho e sobre o teu irmão, para que ele vos possa conceder bênção hoje. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo:
vós pecastes com grande pecado, e agora subirei ao Senhor. Talvez possa fazer propiciação pelo vosso pecado. E Moisés retornou ao Senhor e disse: Ó, este povo pecou com grande pecado e fizeram deuses de ouro para si. Agora, pois, perdoa o seu pecado, e se não, apaga-me, rogo-te, do teu livro que escreveste. E disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecou contra mim, este apagarei do meu livro. Por isso agora vai, leva o povo até o lugar que te falei. Eis que meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, sobre eles visitarei o seu pecado. E o Senhor feriu o povo por ter feito o bezerro que Arão fizera. Esta leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é marca publicada pela BV Books no Brasil. Graças damos ao Senhor a esta palavra e que por mais um dia podemos fazer a sua leitura. Para você que faz essa leitura comigo, eu vou pedir aquele like no vídeo que vai nos ajudar a levar esta palavra a mais pessoas. E se você chegou aqui agora e quer fazer a sua leitura bíblica conosco, se inscreva no canal, mas lembre-se de ativar o sininho para ser notificado toda vez que uma nova leitura for postada. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e para sempre.